Estou aqui hoje no Papo com Especialista. Hoje eu estou com o André Perim. Hoje a gente vai discutir sobre hálux vagus, joanete. Sou Igor Araújo. Primeira coisa que eu queria falar, chefe, queria que o senhor contasse um pouco da sua história. Você que é especialista em pé e tornozelo. Queria que você contasse como você chegou até aqui, por que você escolheu o pé e tornozelo. Na verdade, isso é até interessante, porque eu não queria fazer pé e tornozelo. Fiz faculdade na UFRJ, fiz residência na UFRJ, e aí minha primeira subespecialização na UFRJ foi em reconstrução e alongamento humano, que é do externo. Só que os ambulatórios, eles eram muito coligados, porque o professor antigo fazia as duas especialidades. O médico que me ensinou, que foi o Rodrigo Mota, ele é especialista em pé também. E como o pé tem mais volume cirúrgico, acabava que eu ia em mais cirurgias de pé. Eu acabava indo em mais cirurgias de pé e comecei meio que a reboque fazendo pé e gostando muito da especialidade fazendo, mas não era a ideia inicial. E depois, posteriormente, eu fui trabalhar no Hospital Municipal Lourenço Jorge. E lá tem um especialista de pé, que tem uma especialização de pé, e ele faz muita cirurgia percutânea. E acabou que eu migrei para essa parte também de forma totalmente ao acaso, assim, não foi uma coisa que eu busquei, foi uma coisa que chegou até mim. E quando eu era R2, mais ou menos, surgiu o concurso para o Ministério da Saúde. Eu passei no concurso, só que eu só fui chamado 2 anos depois, que eu não poderia assumir Uhum. também, porque eu era R2. Mas eu só fui chamado, eu já estava terminando a minha primeira subespecialização, e eu acabei vindo trabalhar no INTO por causa disso. Grosseiramente foi isso que aconteceu. Mas hoje o seu volume maior seria com cirurgia de pé De e pé e tornozelo. tornozelo. Basicamente, eu só opero pé e tornozelo, faço alguma coisa de reconstrução e alongamento muito ocasional, para algum paciente me procura, mas não é o padrão. Acaba que você usa isso aí na sua prática, né? A minha forma de abordar os pacientes é um pouquinho diferente do cirurgião de pé mais Uhum. tradicional, porque a formação é diferente, E as você já escolas são vê diferentes. aquele outro lado Vê aquele também. outro lado. Então, acaba que eu uso mais fixador do que um cirurgião comum utilizaria. Sem críticas, é só diferente. Não, isso é bom porque você se torna mais versátil também, Isso, você vê as outras possibilidades, você sai um pouco daquela caixa, que é cirurgia de pé e tornozelo, e já entra em outras especialidades, você consegue caminhar com sim, mais harmonia. sim. Chefe, entrando um pouco no nosso tema de hoje, que seria o joanete, né, que é o hálux valgus, tem uma história que me marcou muito. Foi uma paciente, ela tinha seus 67 anos, isso foi há 6 meses no nosso consultório de pé e tornozelo. Ela entrou no ambulatório um pouco aflita, né? E aí ela começou a contar a história dela. Ela era uma empresária, ela ainda atua, mas já está diminuindo o volume. Uhum, E ela disse que ao longo dos anos, principalmente nessa última década, ela tinha uma dificuldade de andar. Ela sempre, por ser empresária e estar nesse setor de destaque, ela tinha que andar em um padrão, e um padrão exigia salto alto. E ela dizia que quando ela tirava o salto alto era um alívio, né? Ela podia usar o seu tênis, ficar descalça, andar de chinela, mas no trabalho ela tinha que andar de salto alto e com um sapato normalmente de bico fino, era um padrão de beleza que exigia dela. E ela disse que tinha essa dificuldade de andar, que cada vez mais a dor se pronunciava. Ela citava até que tinha uma proeminência ali no osso do pé e o pé dela estava entortando muito. E isso era nos dois pés. E isso dificultava muito o andar dela, causava muita dor, estava gerando um monte de problema na vida dela. E aí eu queria perguntar para o senhor, assim, essa paciente é um ícone dos pacientes que a gente atende, me marcou muito por essa aflição, pela carga emocional que ela depositou ali na gente, e depois a gente conseguiu tratar e foi muito bem. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos sintomas, em quem é que acomete mais, o é. paciente que sofre mais com essa E isso doença. é, isso é bem marcante, né? Porque, de fato, as mulheres elas têm mais queixa em relação ao joanete, em função do tipo de calçado, né? Os calçados femininos, uma questão de etiqueta social, eles são muito ruins, né? São muito afunilados, apesar de que os calçados masculinos têm uma tendência atual também de afunilarem muito em ponta, até aquela ponta muito afunilada. Então é comum, né? A etiqueta social é totalmente absurda, né? Por que que uma empresária tem que usar um salto fino ou uma aeromoça? As Sim. aeromoças têm que usar saltos muito finos e ficam em pé várias horas por dia, porque é da profissão delas. Então elas forçam o pé de uma forma totalmente absurda. Então muito mais comum mulheres se queixarem do joanete do que homens, muito em função do tipo de calçado. E o principal sintoma é dor naquela proeminência óssea mesmo. A pessoa tem dor naquele local.
muito associado ao tipo de calçado, porque o calçado aperta a região e gera mais processo inflamatório local. O joanete ele desequilibra o pé de uma forma geral, então você pode ter dor em outros pontos do pé, isso é comum também, o paciente vir no consultório, ele não ter dor no joanete propriamente dito, ele tem dor em outra região, porque na verdade ele está transferindo a carga, ou seja, a força que o pé tinha que fazer da região do joanete para outra região, porque aquele dedo começa a não funcionar de forma adequada. Então esses são os sintomas mais comuns. E é bom falar que o que causa o joanete não é o sapato de bico fino. Ele só recrudesce, ele piora o problema, ele torna o problema mais grave, mais complexo. Mas tem população indígena com joanete, tem homem que nunca usou um salto alto, tem joanete, tem mulheres e homens e meninos que eles desde novinhos têm joanete, por uma questão genética de formação do pé, ele já forma aquele joanete que a gente chama de álcool juvenil na pré-adolescência. Essas pessoas nunca utilizaram, às vezes, um sapato justo, seja ele qual for. Na maior parte da nossa infância, a gente está descalço, de chinelinho, alguma coisa do gênero. São fatores que, se somados, eles pioram o processo. E a queixa disparada mais comum é dor, né? Com o tempo, se a deformidade evoluir demais, aí você começa a ter deformidades graves, o dedão começa a entrar embaixo dos outros dedos, e isso pode deformar os dedos laterais, né? O segundo, o terceiro, formar garras. Mas essas são deformidades mais tardias, assim. No início, o principal sintoma é dor na região do joanete mesmo, onde tem aquele calombo ali que dói, ali que incomoda. Muitos pacientes às vezes chegam reclamando também que às vezes o sapato fica mais desgastado, então ele fura o sapato na região lateral. Sim. E aí, assim, como você falou, isso tudo está muito relacionado à genética também. Às vezes o paciente tem uma frouxidão ligamentar difusa no corpo e o osso ele vai desviando, né, mudando o seu eixo. E aí eu queria que o senhor falasse quando é que ele deve procurar o especialista, quais são assim os sinais de alarme, quando é que... Classicamente, assim, claro que se uma criança começa a surgir com joanete, é recomendável você procurar desde cedo para você acompanhar, ter uma noção de evolução do pé. Existe uma certa controvérsia se você tem algo a ser feito do ponto de vista não cirúrgico num pé com joanete, principalmente, né, nessa pré-adolescente. Mas você tem que ter um acompanhamento só pelo fato de você ter uma deformidade, para você avaliar, para você orientar o paciente, para ele ter ciência do problema dele, ciência das limitações. Você pega uma criança que já tem uma deformidade em valgo do hálux, ou seja, já tem um joanetezinho, e se você orientar os pais a não usarem calçados que apertem muita região, aquele pé, a tendência dele evoluir, dele não piorar, ou pelo menos piorar de uma forma muito mais lenta do que ele pioraria se a partir dos 15, 16 anos a menina começar a usar, por exemplo, um salto alto, ou se o menino usar chuteira muito apertadinha, as chuteiras hoje em dia de futebol elas afunilam muito. Né? Estou falando de uma forma meio estereotipada, mas é o que acontece. Então isso é interessante. Agora, se o paciente começa a ter dor, ele tem que buscar um médico para tratar e ver o que acontece. O joanete não é uma questão meramente estética, ele muda a função do pé, ele gera uma disfunção no pé. Em função disso, ele deve ser tratado e cuidado das várias formas que existem, mas ele não pode ser desacompanhado em função disso. É uma doença, não é um atributo estético meramente, você ignora porque está feio. E muda a função, né? Muda a função do pé. Tem alguns trabalhos mostrando que até o equilíbrio da pessoa é piorado em função da presença da deformidade, por esse desequilíbrio que é gerado no pé. Então, tudo isso tem que ser abordado com o paciente para ele ter ciência da sua doença e saber como lidar com ela de uma forma mais adequada. Entendi. E assim, às vezes cria um estereótipo no paciente, às vezes não consegue conviver com aquilo. Eu concordo que às vezes é estético, mas a estética ela também mexe com todo um psicológico. Não é só a questão de olhar aquele pé, existe todo um contexto por trás. Quais são assim as possibilidades de tratamento para o paciente quando ele tem essa deformidade? O tratamento, o que é, assim, você pegar um livro e buscar no livro, o que vai estar escrito é o seguinte, que paciente que tem sintoma e está desconfortável, etc., a primeira coisa que você pode fazer é mudar os hábitos de vida dele. Não usar calçado mais justo, evitar que use salto de bico fino e coisas do gênero. É claro que isso, como a tua paciente você citou aí, como é que você vai falar para uma pessoa que a etiqueta profissional dela exige que ela use salto e ninguém vai conseguir mudar isso aí em curto prazo, nem médio talvez, que é uma coisa cultural, você falar para ela nunca mais usa não é uma solução
Aí existem milhares de técnicas, milhares é um exagero, mas centenas de técnicas para joanete, com vantagens, com indicações precisas. Então é uma verdadeira arte você indicar a cirurgia certa para aquele paciente. Entendeu? Que aí, assim, é aí que o especialista vai entrar, vai depender do grau de desvio, da severidade, da funcionalidade daquele pé. É, aí surgem inúmeras dúvidas dos pacientes, né? Doutor, quanto tempo demora a minha cirurgia? Se eu vou poder andar, não vou poder andar? Se eu preciso usar gesso? O senhor pode É. comentar um pouco dessa parte pra gente? É muito difícil você se desvencilhar do histórico de uma cirurgia. E a cirurgia do pé é uma coisa muito moderna do ponto de vista médico. A Uhum. cirurgia, a era moderna do pé tem 20, 30 anos. Isso, do ponto de vista médico, é uma coisa muito recente. Então as pessoas ainda aguardam uma era que era uma era, vamos dizer assim, quase semi-medieval, onde os resultados eram muito ruins, os pós-operatórios eram muito ruins. Então, no imaginário popular, a cirurgia do joanete é uma cirurgia muito dolorosa, com altos índices de insucesso e e com desconforto imediato muito grande. Né? Isso foi evoluindo ao longo do tempo, até que hoje em dia, de uma forma geral, independente da técnica que for utilizada, o paciente não fica engessado nunca, o Isso. pós-operatório é bem confortável. Eu brinco com as pessoas e falo, não me lembro de um paciente meu que operou um lado e se recusou a operar o outro porque um lado foi tão terrível assim. Então, é uma coisa que vem mudando demais nos últimos anos, tanto com cirurgia aberta quanto com cirurgia fechada, com cirurgia percutânea. Os pós-operatórios, de uma forma geral, são bons. O paciente anda de uma forma precoce, é claro, com auxílio de sandália, ou com alguma órtese, ou com alguma estrutura, mas ele não tem que ficar pulando numa muleta, nem Isso. nada disso, e com bons resultados, com resultados interessantes. Então, em função disso, é uma cirurgia que cada vez mais vem sendo feita e é bem aceita e é bem utilizada. Porém, que tem variações de técnicas. Então, você pode indicar de uma forma diversificada de acordo com aquilo que você falou, com o Isso. perfil do paciente, com o perfil do joanete, com a disponibilidade de estrutura física do hospital. Então, tudo isso vai influenciar de alguma forma. Explicando assim um pouquinho o que é cirurgia aberta e fechada, né? Essa seria a percutânea. Aberta é quando tem um corte maior e você vai expor mais o osso e realinhar, né? A percutânea já você vai ter exposição menor, você vai trabalhar mais por fora da pele e fazer uma correção sem ver diretamente o osso, mas você vai estar, né, Olhando o raio-x, olhando o raio-x etc. e corrigindo. Chefe, você tem algum preceito ou você defende operar os dois pés de uma vez ou você prefere operar um, depois operar o É. outro? Hoje em dia, eu basicamente só faço cirurgia percutânea. Eu Eu quase não sei. faço uma cirurgia aberta. Então, assim, por um número de motivos, mas assim, esteticamente é muito agradável a cirurgia, porque você não corta o pé, então não fica uma cicatriz. O pós-operatório é muito tranquilo em termos de dor. E uma vantagem assim absurda é que eu fico muito confortável em operar os dois pés ao mesmo tempo. E isso é uma baita vantagem para o paciente, porque ele mata tudo de uma vez só, ele não tem que ficar, fazer um pé, esperar e fazer o outro. Então, eu de uma forma geral quase só faço cirurgia percutânea hoje em dia, e eu opero os dois pés com muita frequência e até recomendo para o paciente, porque é uma coisa que ele vai ter um desconforto, por mais que a cirurgia não seja absurda, é uma cirurgia, então ele vai Isso. ter um pós-operatório. Então ele resolve aquele pós-operatório de uma vez só. Como ele pode andar no pós-operatório imediato, operar os dois pés não me influencia em nada, E aí entendeu? vai ser uma anestesia, uma Uma internação e um internação, menos repouso, né? tempo de hospital. É bom para todo mundo, é bom no SUS, é bom porque é uma internação a menos, você não vai ter que internar 2 vezes o paciente. Se for um plano de saúde, é bom porque o custo diminui, e para o paciente é sensacional, porque ele resolve a vida dele de uma vez só. Alguns pacientes chegam pra gente e eles chegam com esse seguinte dizer: a gente operou, tá tudo indo muito bem. Segundo, terceiro mês que ele volta, tirou os pontos, tá bem, ele faz a seguinte pergunta: doutor, quando é que eu vou poder usar aquele sapatinho de bico fino? O que é que o senhor fala, chefe? O que eu falo para os pacientes é assim, que salto alto é uma porcaria, que ele não é um bom calçado de uma forma geral, independente para quem tem joanete ou não. Ele é ruim em vários aspectos. É ruim até no aspecto vascular, você não bombeia o sangue no pé de uma forma adequada. Então, o que eu falo para os pacientes, eu falo isso de uma forma geral, claro que eu não posso ter esse discurso com uma paciente que usa isso para o trabalho. Isso. Então, com 3 meses, por exemplo, eu libero para os assaltos, se ela
se for necessário. Sim, sim. Mas o que eu oriento de uma forma geral é que o salto deve ser um sapato de ocasião. Se a pessoa acha bonito, acha que é estiloso, etc., ela deve usar isso em momentos onde esse estilo seja exigido, Perfeito. numa festa, num evento, mas não de forma cotidiana. Agora, se é uma coisa que a etiqueta profissional dela obriga ela a usar, não tem como argumentar contra, entendeu? É difícil. Com 3 meses, normalmente eu libero. Em caso assim que paciente pratique esporte, tem algum malefício, alguma complicação, ele não vai conseguir correr direito no pós-cirúrgico, depois da cirurgia, né, quando Não, a tiver tudo princípio, bem, depois de recuperado, a vida esportiva dele volta ao volta ao normal. normal, Eu já operei atleta de alto rendimento e voltaram à atividade física sem nenhum habitual, entendeu? prejuízo, Sem né? nenhum prejuízo importante. É claro, se você pega um atleta profissional, é até difícil você operar ele às vezes, porque ele vai ter que parar 2 meses da atividade profissional dele. Esses atletas têm um tempo curto de Uhum. profissão. Então, às vezes, 2 meses, 3 meses é uma coisa terrível para ele. Isso. Então, é uma situação um pouco mais delicada. Mas, do ponto de vista objetivo, ele vai até equilibrar melhor o pé e usar o pé de uma forma mais adequada. Chefe, assim, obrigado por o senhor ter vindo aqui. É uma honra. Eu fico muito feliz. Eu trabalho com o senhor, acompanho o senhor de perto. Assim, o Papo com o Especialista está aberto a receber você. Espero que o senhor venha outras vezes. E eu espero que nossa mensagem tenha sido útil e a gente está aqui para servir. Estou à Tá bom? disposição aí. Obrigado, chefe.